como identificar as violinadas do mercado. Nem adianta ficar chorando, porque você passa por isso, eu passo e qualquer pessoa passa, principalmente que opera aqui dentro do mercado. Aqueles que não operam ficam só naquela melodia, não vai saber o que é isso. Mas você precisa saber definitivamente por que elas acontecem. Qual é a base, o que é preciso para você identificar essas violinadas. Antes da gente começar qualquer conteúdo, qualquer material que eu reservei para você, porque minha maior missão é levar o melhor conteúdo para você ter uma experiência nova, pensar fora da caixa. Eu quero que você curta, compartilhe e escreva nos comentários o que você achou desse vídeo. É dessa forma que eu consigo reservar o meu tempo para desenvolver um material de forma gratuita para você. Muitas vezes para não estar indo para um caminho completamente doloroso. Agora para e pensa comigo. Quem nunca entrou numa operação, comprado por exemplo, o mercado veio, estopou e voltou. Existe um motivo, ou melhor, alguns motivos. Existem ferramentas de forma simples e se você colocar, você minimiza várias operações que você poderia estar estopando. Isso é importante. Se você opera aqui dentro do mercado, você precisa entender o metajogo, como funciona o metajogo e o que é o metajogo. O que rola por trás dos bastidores. O que seriam os bastidores? Indicadores, médias, gráficos, padrões, robô. Tudo é passado. A partir do momento que um comprador ele compra mercado, tudo isso vai surgir depois. Existe uma base estrutural que é um book, que é um times e várias coisas que você não precisa ser expert em nada disso, mas você precisa pelo menos identificar essas regiões. Nesse exato momento, papel e caneta na mão, porque a pancada de informação vai chegar. O meu intuito é você abrir a sua mente e dar espaço às vezes para um novo para você, porque na verdade o que eu vou mostrar agora aqui é muito antigo e poucas pessoas não têm acesso. Nesse exato momento você está dando os primeiros passos, muitas vezes, para ter algo em primeira mão. Papel e caneta, vamos nessa. Sendo bem técnico e direto com você, um dos motivos de a gente levar a violinada do mercado financeiro é simplesmente porque o book está fragilizado. Muita gente não tem noção do que eu estou falando. Alguns anos atrás, quando eu comecei, eu não tinha a mínima noção do que é isso. Provavelmente você deve ter entrado pela mesma porta que eu entrei, análise gráfica. Não tem problema nenhum, só que muitas pessoas pensam que só análise gráfica você consegue ter consistência. Isso não é a verdade. Existem outras análises. Uma coisa é fato. Não existe certo e não existe errado. O que estamos falando aqui nesse exato momento é se seus resultados estão satisfatórios para você, está tudo certo. Mas nunca devemos parar no tempo. Existem análises, existem ferramentas, existem outras coisas muito mais profundas que você, no decorrer da sua vida, na sua jornada dentro do mercado financeiro, na minha concepção, você tem obrigação. Lá atrás, quando eu comecei, as informações eram muito escassas. Consequentemente, o que eu sei hoje, o que eu aprendi hoje, foi depois de muito tempo levando pancada. Análise gráfica, indicadores, médias, padrões geométricos e uma cacetada de coisa me trouxe muito prejuízo. Pode ser que para você, nesse exato momento, esteja tudo bem. O mercado, depois do lockdown, sofreu um impacto gigantesco na forma de se trabalhar, principalmente o book. Algumas médias e indicadores começaram a falhar. Às vezes a gente compra, aquilo que funcionava deixou, ele estopa e volta. Muitas vezes já passa direto. Existem formas e você precisa primeiro aqui nesse vídeo saber por que isso acontece. Se você é um cara que tem uma média, um indicador, opera até um pouco de fluxo, de volume, você precisa entender a parte do metajogo. A primeira coisa que eu quero que você pare para refletir é: nunca sabemos tudo. Às vezes a gente é resistente demais em determinadas análises e ferramentas e por ser resistente, não damos espaço para o novo. E que muitas vezes esse novo já é muito velho. Às vezes a gente fica rotulado a uma determinada análise e não é por aí que funciona. O que está em jogo aqui é o seu sonho, é o meu sonho, o sonho das nossas famílias. Uma coisa é fato,
No mercado financeiro, você, pessoa física, é a ponta fragilizada. Então, não se torne um cara engessado, não fique só com análise para o resto da vida, porque o metajogo, entendimento de book, a oferta e demanda é o que vai mandar nesse jogo. Pode ter certeza absoluta. Pega a visão. Muitas vezes as pessoas utilizam os padrões geométricos, padrões gráficos para atuar. Não tem problema. O fato é que muitas vezes esses padrões eles falham. Mas por que eles falham? Porque em momentos X eles funcionam e outros momentos não. Como é que eu posso minimizar para evitar prejuízos desnecessários? Esse é o X da questão. Alguns pontos, muitas vezes ensinados, eu aprendi isso também, a segunda, terça, quarta, quinta, a gente tem a negociação de mercado. Então o mercado fez topo e fundo, e geralmente na análise gráfica a gente pega aquele fundo que foi tocado várias vezes, aquele topo que foi tocado várias vezes e traçamos pontos, considerando que o mercado hoje abra e ele vá subindo, ele respeita determinados pontos. O fator aqui é, será que se o mercado começa a subir, não é porque um comprador está pagando mais caro? A única forma que o mercado sobe é quando o comprador paga mais caro. E com parceria, com lote, uma cacetada de coisa. Só que existem pessoas que não entendem disso. Elas não sabem disso. Então, na maioria das vezes, a gente tem um mercado já calculado enquanto eu e você dorme. Ele sobe sem parar. Às vezes ele dá aquela parada de realização e etc., que é um assunto mais profundo. E chega em determinadas regiões, a gente tem pontos de resistência tocados várias vezes. A gente tem uma média, tem um indicador dizendo que está distorcido e a gente abre uma posição vendida. Só porque ele dá aquela paradinha, de repente ele vai, sobe, estopa, para e volta a favor. E você diz, cara, eu fui violinado, eu estopei, que raiva, eu vendi na máxima do dia, eu comprei no fundo do dia e não, meu Deus, não está dando tudo errado. Tem calma. Tudo tem solução. Primeiro, eu quero que você desperte a consciência que existem análises que vai te ajudar, te auxiliar, para você tomar uma decisão mais seguro. Dessa forma, você já minimiza um problema. Esse vídeo, o intuito dele é esse. Então a gente tem vários pontos de suportes e resistência formados pelo próprio mercado. Foram momentos que o mercado respeitou, segurou, às vezes o comprador segurou aqui, puxou e ele realizou e assim sucessivamente. Mas será que de fato vale a pena operar nesses pontos como base principal de um operacional? Um outro detalhe são indicadores em médias de forma excessiva. Será que muita divergência em informação ela vai estar ajudando você? Se ela hoje ajuda, não tem problema. Você pode entender o funcionamento da microestrutura e entender por que as violinadas acontecem escorando o que você tem. Agora, se você busca algo definitivo, algo que você pode aplicar para o resto da vida, através do indicador, padrão, qualquer outra coisa, saiba que o cara que montou estatística e se fudeu, está aqui. Isso não existe, isso não vai existir. Você vai entender já já. Agora eu preciso saber qual é o motivo, Lincoln, qual motivo que o mercado muitas vezes não respeita uma determinada região. Você tem que entender pelo menos um motivo, a parte lógica. E isso não é setup, isso é para o resto da vida. Você tem que entender que no mercado financeiro sempre vai ter oferta e demanda. Se o mercado, ninguém toma atitude, o mercado não vai andar. Não é pelo tempo, pelo indicador, seja lá o que for. Ele só vai subir ou se vai cair se tiver um comprador pagando mais caro e um vendedor pagando mais barato. Porém, em alguns momentos a gente tem compradores de forma passiva pelo book e às vezes a gente tem vendedores passivos pelo book, desgastando a contraparte. Você vai entender já já de forma simples. Isso é a base e no próximo vídeo eu vou trazer a pancada para você mais ainda para entender. Mas o lance aqui é, eu escolhi dois books, forma simples. Um book aberto, onde você consegue ver todas as intenções de compra e venda, que é o do lado esquerdo, e um book agrupado por nível de preço, conhecido também como Super DOM. É uma boleta, você ganha velocidade, você consegue ver por níveis de preço, onde tem uma maior concentração de lote. Não tem aquele lance de você se escorar num lote grande antes, durante ou depois. Isso não existe. Isso nunca existiu, isso foi criado para se vender. Se você aprendeu algo nesse sentido, esqueça no mercado atual. Hoje a gente tem um book muito mais fragilizado, principalmente depois do lockdown, que a gente tem um fluxo entrando pelo mini. Os caras descobriram uma forma diferente de trabalhar
Em vez de tomar aqueles lotes gigantes pelo cheio, os caras estão quebrando pelo mini. Então pega a visão para o retrato de vovó não cair. Esse é o lance. É entender o funcionamento e você usar com o que você tem. Acabou. Não existe coisa melhor do que o que você está aplicando, com pequenos ajustes você começar a evoluir. Essa é a minha missão. Então preste atenção. Dentro do Superdom, a gente tem a concentração de lote do mercado. Quando eu e você apregou um lote, lá vai estar o meu lote, o seu e de demais pessoas. Só que você tem que entender de ciclo, movimento e frequência. Isso é um primeiro detalhe que não se cabe aqui eu falar. Então vamos criar um cenário aqui de forma bem simples e rápida. Eu estou querendo vender num ponto de resistência, mas eu não sei se vai funcionar. Eu não sei se eu vou ser violinado. O primeiro fator que vai determinar de eu ter uma puta de uma violinada ou não, e se uma segurança de entrar também, é se eu tenho lote. Se a região tem lote de forma passiva na venda, esse mercado ele não consegue subir. Por quê? De forma passiva, os vendedores com lote escondido, renovação e blá blá blá, ele vai desgastar a contraparte. E geralmente quem faz o movimento de compra dentro do dólar, ele tem a gente chama de período curto de agressão, por causa do peso e volume financeiro que ele representa. Então é muito difícil você ter um movimento o tempo inteiro gigante de compra, de uma hora para outra sair consumindo todo o book. Não é assim que o dólar funciona, ele é muito mais técnico, por isso que eu escolhi o dólar para operar. Mas dentro do Superdom, veja que fantástico. Existe uma configuração perfeita, maravilhosa, que inclusive eu disponibilizo para todos que operam comigo lá na sala, que de forma simples e forma visual eu consigo ver onde eu quero me posicionar. Vamos dizer que eu queira fazer uma venda nesse exato momento e seja aqui no 30. Eu tenho uma média móvel, um indicador apontando uma venda ou até uma resistência do passado. E se eu olho para a região e esse 30 está aqui, eu evito fazer operações aqui e tento me concentrar nessas regiões. Quer dizer que isso é um setup? Não. Às vezes, a gente, pela característica que o mercado apresenta, a gente espera o mercado chegar, espera as renovações acontecerem, o book encher, aí a gente entra vendido. Mas isso é um lance mais avançado para um próximo vídeo. O que eu quero que você entenda é, toda vez que você for comprar ou vender, analise se você tem lote, se eles são recorrentes e se eles são de bancos. Esse é o gatilho, o drive mental que você precisa saber. Agora, você precisa entender um lance aqui. Vou criar dois cenários. Primeiro, o mercado está subindo. Você é um cara que já identificou que a tendência primária é de alta, o mercado está leve, está muito rápido e você quer entrar comprado. Você vai buscar suporte do dia deixado pelo banco. Só existe uma ferramenta que vai mostrar esses suportes. Ou o próprio time, se você for um excelente leitor de fluxo. Mas no início, de forma muito simples, existe essa ferramenta que eu vou fazer um vídeo também sobre ela. Agora, qual é o maior lance aqui? Se eu quero entrar comprado em qualquer pullback aqui, eu preciso que quando o mercado volte, ou pelo pullback, ou pela até uma retração, e eu tenho uma média móvel, o indicador está apontando compra, seja lá o que for, eu preciso entrar comprado no momento que eu tenho lote, conjunto de lote, e os lotes precisam ser recorrentes. Lembrando, trazendo esse cenário aqui, que ele é um cenário muito mais vendedor, aqui o book, no lado esquerdo eu tenho compra, no lado direito eu tenho venda. Olhando de forma bem rápida, a gente percebe que o book está muito mais carregado na venda. Então o mercado está caindo, dá um respiro ali, uma retração, eu tenho uma média móvel, eu tenho outra média móvel, eu tenho um indicador, não interessa. Eu tenho uma ferramenta me dizendo, ó, o ponto de venda é aqui na região do 21. Então é justamente aqui nesse meio. Eu consigo ver o preenchimento do book. Possivelmente, essa operação ela vai parar e vai cair. Porque o book está cheio, tem vendedores passivos e detalhe, a gente tem perna de tendência, perna de correção e uma possível continuidade. Só o fato de você estar operando a favor, isso já vai influenciar muito, porque a gente vai ver o preenchimento de book. Essa é a maior jogada. Lote. Agora eu quero que você entenda. A solução definitiva, ela nunca vai existir, mas existe você saber identificar comportamento de preço. Isso é fantástico.
muitas vezes se cria bicho em cima de uma análise e muitas vezes as pessoas têm medo de começar. Eu acredito que você precisa se testar, precisa conhecer. Existem inúmeras informações disponíveis no mercado hoje de forma muito abundante, né? Muitas vezes traz muito mais uma overdose. Precisa tomar muito cuidado. Mas você precisa dar o primeiro passo. E esse primeiro passo, ele precisa ser gradual. O primeiro passo, ele serve para você conhecer, vivenciar e ver se isso pode te ajudar. Mas isso que seja de forma acessível, sem se fazer aqueles investimentos, né, gigantescos, e muitas vezes você termina se frustrando porque é uma nova análise, é um novo estudo, tem que estudar, corrigir, testar, aplicar, e isso leva tempo. Agora, você precisa entender que existem ferramentas que te dão precisão. Se eu e você está dentro do mercado competitivo, onde bancos operam bilhões para rentabilizar só isso aqui por mês, pode acreditar, eu e você é a ponta fragilizada. O que eu quero dizer agora para você, existe forma simples. Você testar e aplicar isso e ver com seus próprios olhos. Presta bem atenção no que eu vou falar para você. Todos os vídeos aqui no YouTube eu tento ser de forma técnica e objetiva para você ter a melhor experiência. Aqui embaixo eu vou estar deixando na descrição e nos comentários também o link integrado do F1 mais videoaulas, mais acesso à sala de operação com desconto de forma acessível para você dar os primeiros passos desse novo mundo. Para você elevar o nível de consciência e buscar, às vezes, uma nova análise, uma nova técnica que possa te ajudar, te auxiliar, muitas vezes em um resultado que não está vindo com consistência. Se o seu resultado hoje está sendo satisfatório para você, está tudo certo. Se você não conhece a análise de volume, a análise de fluxo, pode ter certeza, isso só vai te ajudar, porque a análise de volume é um mapa. Tu vai saber todos os pontos de compra e pontos de venda que o banco deixou, não que o indicador, média, setup, padrões deixou ou deixa para você. Por que eu falo isso? Há 6 anos atrás, quando eu comecei, eu não tinha facilidade do que as pessoas que chegam hoje no mercado têm. Uma plataforma barata, uma corretagem barata, uma forma de operar na conta demo, mesas proprietárias e uma cacetada de coisa. Essa é a real. Antigamente, para você operar, a corretagem era 5 barão e você tinha que meter sua ordem na boleta. As informações eram escassas. Qualquer livro que você busque hoje em dia só retrata técnicas, médias, setup, robô, coisas que remetem ao mercado Forex, mercado americano. Quando você vem aplicar aqui, cedo ou tarde começa a falhar. O mercado só basta mudar o ciclo, mudar a forma de trabalhar, uma volatilidade um pouco maior, as coisas começam a dar errado. O fato aqui é, não existe no país um e-book que retrate hoje o mercado atual. Pela primeira vez no país, eu desenvolvi de forma única e exclusiva um e-book mais videoaulas. Se você não conhece nada de análise de volume, análise de fluxo, isso acaba agora, de forma acessível, para você ter acesso às informações que você precisa ter. O F1 é um e-book poderoso, ele é para você dar os primeiros passos de forma acessível. E detalhe, e-book mais videoaulas que retrata o mercado atual. E você tem a opção de operar comigo 30 dias para ver se isso é para você, eu compartilhando minha tela. Eu vou dar acesso a você a uma comunidade exclusiva que tem estudos praticamente a semana inteira, durante a noite, final de semana. Na segunda-feira à noite também você vai ter as aulas de autocorreção. Lá você vai estar com os alunos, a gente vai estar corrigindo as operações que a gente realizou durante a semana anterior. Isso é fantástico, a gente vai pontuar os erros e os acertos a gente vai tentar melhorar ainda mais. Isso eu nunca tive, isso a maioria das pessoas não tem. O F1 mais videoaulas te dá a opção de você operar comigo. Agora, se você não selecionar a opção de entrar na sala de operação, infelizmente eu não consigo posteriormente liberar a sala com o valor promocional que eu criei, você tendo um F1 mais as videoaulas e mais sala de operação. Forte abraço, até o próximo vídeo. Eu desejo tudo de bom para você, porque você, eu e todo mundo precisamos brilhar.